Comer Bem Pode, nós vamos conversar sobre neurofeedback. Então eu tenho aqui a Roseli, que vai se apresentar, mostrar um pouquinho de todo esse contexto para nós, no nosso podcast Comer Bem Pode. Roseli, muito obrigada por você estar aqui. Eu aqui agradeço o seu convite, Paula. Me diz uma coisa, Roseli, o que é neurofeedback? Neurofeedback é uma automodulação cerebral. Meu Deus. Para melhorar a performance cerebral. Assim como nossos músculos precisam de exercício para ficar forte, o nosso cérebro também. E como que você chegou ao neurofeedback? Eu tenho um filho, PC, com paralisia cerebral devido a uma prematuridade e foi, com a intenção de melhorar a qualidade de vida dele e conhecer mais sobre o cérebro, que eu fui pesquisando e cheguei no neurofeedback. Uma opção maravilhosa. E o que é o neurofeedback? Ele treina o cérebro, mas para eu chegar a fazer o neurofeedback, o que eu preciso? O que ele é e o que eu preciso? Só de você, do seu cérebro e da sua força de vontade. Não precisa de indicação, porque ele é indicado para todas as pessoas, porque ele serve tanto para melhorar uma performance de um atleta, de um empresário, de um estudante, quanto também como os transtornos, ansiedade, depressão, Parkinson, Alzheimer, AVC, qualquer tipo de traumatismo, porque ele melhora toda a funcionalidade cerebral. Como que é o neurofeedback? Eu uso um aparelho, capacete? Como que ele Nós usamos eletrodo, Nós usamos uma touca para fazer o mapeamento, mapeamos em tempo real todos os teus sinais elétricos através de eletrodo. E com isso fazemos uma avaliação, vemos como estão as suas ondas cerebrais em tempo real, de olho fechado e de olho aberto. Tem diferença de olho fechado por olho aberto? Sim. Porque quando você está de olho fechado, se espera umas ondas baixa, alfa, teta, E quando se está de olho aberto, se espera ondas beta. E me diz uma coisa, então neurofeedback, depressão quase ninguém tem, estresse? Não, quase ansiedade? Ninguém. Então, e é algo novo, o neurofeedback? Não. Ele surgiu em 1960 com um eletrodo só estimulando uma coluna. Aí depois, em 1980, já foi para melhorar na questão de epilepsia, crises epilética. E após isso, foi para melhorar todo o condicionamento de vida, principalmente TDAH. Para quem está em casa assistindo a gente e acredita que está estressado ou tem TDAH ou filho e acredita que precisa do neurofeedback, como que a gente poderia esclarecer como que é o neurofeedback? Após fazer a avaliação, mapeamento cerebral, é detectado as ondas cerebrais, em que parte do cérebro que elas estão ou alta ou baixa, e com o eletrodo, assistindo a algo que você goste, vai existir o estímulo, que vai ser através de som e imagem. E o cérebro, ele, através dos neurônios espelho, ele vai fazendo os exercícios. Vai fazendo os exercícios, ele vai vendo como se ele estivesse no espelho. E aí vai trabalhando em forma de recompensa. Conforme ele ativa, ele abaixa as ondas, que é o treinado, ele vai ser recompensado. Conforme ele aumenta, que é o esperado, ele vai ser recompensado. E quanto mais recompensa, mais estímulo, mais o cérebro vai entendendo que aquela faixa daquele momento é o ideal para ele. E esse estímulo é através do som? Som e imagem. O som e a imagem. Mas dá choque? Não, um pouco, porque eu não introduzo nada, Eu só capto. E é só os estímulos sonoro e visual que mandam o estímulo para o cérebro. E existe dentro do que eu não sei, dentro das frequências, que seria a frequência mais ideal para cada localização do cérebro? Sim, para cada momento seu. Para cada momento. Também é. No sono, por exemplo, a gente se espera delta e teta, que são as ondas do relaxamento, ideal para o sono. E quando você está estudando, é outras ondas? Beta.
É a E aí beta vai do variando. aprendizado, que são as ondas, depende de cada, né, autor, mas normalmente ela é acima de 15 e vai até 38. E me diz uma coisa, eu posso fazer todo dia o neurofeedback? Pode. E o mínimo? O mínimo seria 2 vezes na semana, Para você ter um resultado. um resultado. E quando você começa a fazer, quem está em casa vai falar assim, tá, mas daí eu vejo o resultado, como que eu vejo o resultado nessa criança ou neste adulto? Como que a gente observa os resultados? A gente vai acompanhando junto, né? Mas normalmente o primeiro passo é a melhora do sono, a melhora da qualidade do sono vem em primeiro lugar. Comportamento, atitude, aos poucos, depende do que cada um espera, né? E do que cada um tem como dificuldade. Quando você foi fazer no seu filho, e faz, né, nele, Uhum. o neurofeedback, o que você espera? Para quem está assistindo a gente que também tem filho atípico. Eu esperava um melhor condicionamento motor, né? Diminuição da espasticidade. Ele tem. O que eu consegui de primeira mão nele é melhorar o quadro epilético dele. Ele tinha muitas ondas de epilepsia e foi assim, um resultado no papel. No papel. Abaixou, melhorou muito. Porque existe um laudo que o Sim. próprio neurofeedback propicia pra gente. Sim, e o laudo que eu tenho é do próprio neurologista, né? A comparação do eletro antes e depois. Perfeito, perfeito. E aí a gente observa um reavivamento, né? Eu tive a oportunidade de ver conhecer algumas pessoas, a gente observa um reavivamento para a vida, né? Um prazer de viver, uma felicidade. Sim, porque está melhorando suas ondas cerebrais, o seu padrão cerebral, que foi constituído erradamente, né? Durante uma vida toda. Por que constitui um padrão errado? Desculpa, né? A forma de falar padrão errado. O que eu quis dizer é, de acordo com os traumas que a gente vivencia, nós vamos mudando nosso cérebro. Cada trauma, uma mudança. Meu Deus! Um susto grande, altera seu cérebro, seu padrão cerebral. Nossa, 41 anos tendo trauma, hein? Susto. Deus é pai, hein? Minha Nossa Senhora. Faz parte do processo. Mas, ok, então eu estou há 41 anos vivendo traumas e alguns processos que a gente busca a ressignificação na psicoterapia, nas coisas da vida, né? Mas aí o neurofeedback verifica que nem sempre você conseguiu ressignificar. Você não conseguiu moldar, né? Você melhorar a sua performance, mas a frequência não, ela tá lá, porque vai gerando, no que gera também muitas vezes o padrão de ansiedade, né? Aí você busca tratamento químico, que camufla. Que o cérebro, ele precisa de ondas adequadas. Sim. E aí o neurofeedback propicia eu melhorar essa qualidade dessas ondas do meu cérebro. Sim. Nossa, gente, eu acho que metade não, uns 90% da população precisa, hein? Depois da pandemia, acho que 99%. Verdade. Depois da pandemia, Deus 99. É pai, né? Porque a gente fica com... Sim, porque teoricamente nós estamos numa segunda pandemia, que é a mental, a doença mental. É a nossa segunda pandemia. Isso é fato. Verdade. Augusto Cury mesmo, ele está hoje propiciando uma junta, né, de profissionais para se doarem para colaborar em todo esse processo. E a indústria farmacêutica agradece seu enriquecimento. Que cada vez mais nós vamos indo para produtos químicos. Não que o químico não seja necessário em alguns momentos, mas o que a gente precisa realmente é mudar o padrão comportamental. Sim, o químico, se ele for necessário, ele tem que ser usado. Mas se você mudar o seu comportamento, e se você mudar o seu padrão comportamental, toda a sua regulação acontece. São 3 coisas fundamentais que eu considero para a nossa saúde. Quais são? Alimentação, atividade física e padrão mental. Realmente, assim, dentro da nutrição,
a gente tem pelo Instituto Médico Funcional Americano a regularização do corpo, mente e espírito. Uhum. E hoje a gente tem uma tríade que se fala que é o aterramento de solo, né? E o padrão mental, ele faz uma interconexão. A teia, ela na verdade é uma base e ela faz setinha uma mandando para outra, né? E a gente observa que se você não estiver em um equilíbrio mental, você gera não somente ansiedade, mas você gera tanta coisa não adequadas para o nosso padrão, né? Nós tivemos a oportunidade de entrevistar em um podcast uma mãe, onde o padrão mental dela é totalmente de busca e de ressignificação. E aí a gente observa como é diferente de uma mãe onde não é tão trabalhado o padrão mental. E aí as mães, se ela não se trabalha esse padrão mental, ela entra num processo de depreciação de estado moral e isso reflete diretamente nos padrões dos filhos, né? E da nossa saúde como um todo, né? E o neurofeedback, ele vem para fazer esse processo de treinamento no cérebro. Sim, sim. Quanto tempo eu faço neurofeedback? Olha, é recomendado no mínimo 30 sessões, 30, 40 sessões, no mínimo. Isso depende de cada um, né? A resiliência de cada um que é único. Mas isso pode ser sempre? Pode ser sempre. Você pode manter uma manutenção, que seria o ideal. Porque se eu modulo o meu padrão mental, lá fiz 50 sessões, 100 sessões e eu mudei aquele padrão. Se eu paro de ter uma modulação e um cuidado com esse meu padrão permanente, pro resto da vida, só se você realmente sofreu um trauma. Aí passou um ano, você foi assaltado, você foi sequestrado. Aí ocorre um novo trauma. Sim, né? Mas o que a gente conseguiu no neurofeedback ganho pro resto da vida. Nossa, gente, que coisa linda. Porque, assim, é algo, muito interessante, porque a gente tem tanto trauma, a gente tem hoje os tratamentos que podem ser complementares, a microfisioterapia, as terapias holísticas todas, mas que isso faz com que você tenha um outro ressignificado para aquele trauma ou para aquele momento, mas não a mudança de padrão mental. Sim, ela é um complemento para tudo, ela potencializa tudo. Uma pessoa que faz qualquer atividade, né? Físio, fono, TO, se ela regula seu padrão cerebral, ela vai fazer com muita mais potencialidade, vontade e prazer. Rende o trabalho de qualquer profissional. O que eu observo muito é aquela pessoa que acorda durante o dia, se é você que está em casa, e olha para o céu e não vê o padrão de viver, não vê o porquê daquilo. É como se fosse um distímico, que querendo ou não, é um processo de depressão, mas que vê só cinza, não vê o porquê do amanhã, da luta do porquê do amanhã. Eu preciso pegar este copo e passar para cá. Em vez de já ter a proatividade de pegar esse copo e passar, a pessoa fica pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu preciso organizar a minha casa e fica naquela coisa. Não vou, não faço. Isso é uma mudança de padrão em neurofeedback. Sim, que consegue melhorar. É um cérebro que, se eu for fazer um mapeamento, ele está tomado de ondas lentas. Então não tem como, ele não tem energia. As ondas lentas é como se fosse uma depressão? Não, são ondas. Nós estamos falando de padrão elétrico do cérebro. Ondas lentas. Que faz com que você não seja... O não cérebro, ele tinha cansado, que ser... Essas ondas têm que ser rápidas? No momento que você estiver acordando, sim. No momento que você estiver executando uma função, sim. Gente, metade da população. Vamos pegar os filhos. Os filhos devagar, gente do céu. Minha Nossa Senhora, que você está querendo, você fala assim, meu filho, meu vivente, vamos... Então, a gente está precisando mudar muita gente. E esse padrão, ele vem... Quando nós nascemos nós podemos nascer num padrão de ondas lentas? Não, nós nascemos num padrão adequado. É durante o decorrer da vida que vai se constituindo.
Porque é igual eu te disse mesmo, traumas, vivências. E aí você faz um fechamento em cima disso. Sim. Nossa Senhora, que legal. E aí a gente consegue, através da técnica de neurofeedback, corrigir todo esse padrão. Totalmente, sem química. Gente, que legal. Inclusive, quem usa antidepressivo, ansiolítico, ele com o neurofeedback ele vai diminuindo até a zerar. Até o médico, que só o médico, né, pode fazer isso, zerar totalmente a medicação. Que já aconteceu, já tive casos de pessoas que não usam mais nenhum tipo de medicação. Porque é um trabalho onde você vai devagarzinho porque melhorando. o cérebro químico, ele gera o cérebro elétrico. Aí, errei, era o contrário. Então, 1, 2, 3, por quê? Porque o cérebro elétrico, né, gera a parte química do cérebro também. Elétrico e químico. Se está regulado a parte elétrica, está regulada a parte química. Porque quando eu tomo remédio, a pessoa toma remédio, esse remédio ele vem para fazer uma estimulação. Estimulação é a parte química que está faltando no seu cérebro. E Mas se não corrigiu a parte elétrica, fica sempre faltando alguma química, porque é balanceado, né? A parte elétrica, o cérebro ele é composto de elétrica e química. E aí, como você não consegue ter esta correção elétrica, a tendência dessa pessoa a parte química. E também sempre mudando a medicação em maior dose. Sim. Ou precisar de medicações mais potentes. Constante. Nossa, que coisa séria, né? Muito sério. E assim, e o que a gente observa é que a população ela está cada vez mais atrás de medicação. Tá. A ansiedade, ela toma muito. A maior parte da população hoje em dia é ansiedade. Todos os transtornos de ansiedade, né? Do que vem nessa parte cerebral a ansiedade? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô ansiosa, eu já falei, né? Nós nascemos com ansiedade, né? Antigamente era um padrão necessário para a sobrevivência. Se tinha um predador lá fora, ela tinha que te estimular a fugir dele para você não ser morta. Só que nesses momentos que a gente vive, nós usamos ela o tempo todo porque nós damos estímulo. O tempo todo em alerta, o tempo todo preocupado, então nós não deixamos nosso cérebro descansar. Que aí isso vira um transtorno porque isso vira automático. E que horário que o cérebro descansa? Em nenhum momento. Quem é ansioso, nem dormindo. Ah, nem dormindo. Talvez seja eu. Né? Não sei, né, gente? De repente... O cérebro fica ativado 24 horas. Mas aí, quando a gente usa... Não, eu não uso faz muito tempo, que o meu quebrou. Mas aquele reloginho, ele é verdadeiro quando a gente consegue saber se o cérebro em sono REM? Eu não posso falar sobre isso, porque eu não sei, né? Mas eu já usei um reloginho lá que fala que o sono tá entrando em REM. Diz que eu tava, então, de repente. Mas quando... Eu não sei se é a palavra adequada na relação do neurofeedback, mas um sono REM no neurofeedback, a gente consegue verificar que é um sono profundo? Sim. Você vai ter ele quando você acordar no outro dia, descansada, disposta para o dia inteiro. Se você acordou cansada, você não teve momentos de descanso no sono. Teu cérebro não deixou. Gente, talvez tá todo mundo se identificando aí, né, gente? Eu tô pensando já que eu vou ter que fazer um ano, não vai ser 30 sessões. Então a gente observa o quanto que nós pecamos no cuidado com o nosso cérebro. Sim. Né? Quando a gente fala em cérebro, quais são os cuidados que em relação ao neurofeedback, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter quem está escutando a gente? Olha, um dos fora o neurofeedback, a alimentação adequada. Porque o nosso cérebro precisa de um sangue com nutrientes. E atividade física, porque precisa de uma ótima qualidade de oxigênio. Nutriente e oxigênio, a alimentação dos nossos neurônios. Sabe que esses dias eu estava vendo um artigo onde colocava a relação de nutrientes cerebral, uma composição de nutrientes para a água,
para a parte cerebral. Eu achei muito interessante. Falei, olha só, porque nós pecamos realmente na hidratação, né? Muitas das pessoas que a gente convive não tomam nem 1 litro de água por dia, 1,5 litro. Aí você pensa, o nosso corpo, ele é formado por 70% água. Nossos neurônios precisam de água. E o neurofeedback consegue ver isso também? Nessas ondas? Não. Não, ele consegue ver as ondas. O que a gente percebe? Que aí é uma pessoa que não consegue ir muito além. Bloqueia. Você entendeu? Os estímulos. Por quê? Como se a gente estivesse enxugando gelo. A gente está lá treinando, mas cadê a energia desse cérebro? É nisso que eu preciso sempre de uma nutricionista junto. E aí, quando você fala... nessa, porque você faz quando você vai fazer para consulta, você faz toda uma anamnese antes para você pegar e verificar. E dentro dessa anamnese você vai refazendo as avaliações. Sim. De quanto, se uma pessoa que está em casa fala assim, tá, vou lá, faço uma anamnese e faço as 30 sessões. Aí eu faço uma reavaliação? Faço uma reavaliação. Comparação, comparo o antes e o depois. E aí você apresenta para a pessoa com o cérebro... No início, como ele estava, porque são vários gráficos, vários padrões, né, que exemplificando a mesma coisa, e após as sessões como ele está. Fora que a própria pessoa, ela já vai sentir a diferença nela, na vida dela. Eu tive uma pessoa recente que chegou para mim, que não conseguia trabalhar, nem comer, nem dormir. Em 25 sessões ele se deu alta. Prazeroso da vida. Voltou a trabalhar e não teve mais tempo. Mas é meio perigoso. Assim, não sei se a palavra não seria adequada. o ideal. Não seria o ideal, né? Daí teria que fazer toda uma adaptação, uma evolução para algo. Pode ser que futuramente ele volte, assim como pode ser que não. Depende muito do que ele tiver, né? Daqui para frente, como for a vida dele daqui para frente. Porque é legal a manutenção para que ela não permita que as ondas retornem. Sim, uma manutenção é interessante para você manter, né, todo esse trabalho, né? Porque a nossa saúde, ela começa pela mente. Verdade. Mente sã, corpo sã. A gente precisa trabalhar essa parte mental e como que cada vez mais nós estamos negligentes, né? Sim. A gente vai conversar com os amigos e a gente observa nos amigos, os filhos estão depressivos. Mais outro depressivo. Medicação psiquiátrica a rolê. Não, de jeito nenhum, a gente não é contra. Mas a gente observa que poderíamos fazer algumas coisas antes. Sim. Né? Algumas coisas antes. Saúde mental para muitos ainda é tabu, né? Olha só. O corpo adoece, mas primeiro quem adoeceu foi a mente. E a pessoa não percebe. Ou não percebe, ou talvez não permita. Ou não teve entendimento adequado. Não teve entendimento, pode ser também. Porque às vezes a gente observa o preconceito em relação a procurar ajuda. Mas eu não tô louca. Esse dia atrás eu pedi para uma pessoa procurar auxílio. Mas eu não tô louca. Eu falei assim, não, mas não tô querendo que você não fique. Eu gostaria muito que você procurasse auxílio. Porque a minha parte eu estou fazendo aqui, ó. Mas aí essa outra parte aqui não compete à minha pessoa. E aí eu acho interessante como nós temos um preconceito no contexto familiar. Mas a minha mãe não deu nada certo. Eu falei assim, minha filha, sua mãe é sua mãe, você é você. Seu pai é seu pai, seu tio. Então não quer dizer que você não vai dar certo. Será que a pessoa realmente fez? Então, assim, eu acho muito interessante todo esse processo. Me diz uma coisa, o neurofeedback, ele entrou na sua vida através do seu filho. Sim. E hoje, como você vê ele, o neurofeedback, dentro do contexto do seu filho, das melhoras que ele teve? Porque daí você trabalha para toda a parte motora dele, né? E o que mais? E cerebral, as ondas cerebrais. Para ele ter mais autonomia e sair desse quadro, né, epilético, que é para mim a parte mais fundamental dele. E aí você viu as reduções? Totalmente. Já estamos em desmame de medicação.
Legal, legal. É algo muito sério, né? Cada vez mais a gente observa não só a epilepsia, mas a parte mental Sim. das crianças, né? Sim. E me diz uma coisa, quando a gente tem uma criança, se a gente, as mães que estão escutando, os pais, na questão escolar, que muitas vezes a gente observa que Tem dificuldade? tem dificuldades, É excelente, ótimo. porque ela trabalha... Vai trabalhar as ondas, vai aumentar as ondas do aprendizado, que é a beta, né? De 12 a 15 Que legal. hertz. Falando em hertz, né? Então, realmente o cérebro, ele tem que ser treinado às vezes. Sim, sim. Eu posso falar que é um treinamento? Mas é um treinamento. Um treinamento. É um treinamento. Que legal. Uhum. Né? E assim, tão pouco, né, divulgado assim no Mato Grosso do Sul, né? Porque eu mesma, Paula, fiquei sabendo do neurofeedback há muito pouco tempo. Sim, é pouco divulgado mesmo. E é tão rico, né? Uma riqueza assim sem limite. Sem limite. Porque é não medicamentoso, é não invasivo, é uma automodulação, é você mesmo que vai estar modulando o seu cérebro, não é nada introduzido, nenhum choque. Pelo que eu vi, coloca Os eletrodos, que é para captar, eu vou estar vendo o seu cérebro, como ele está reagindo, como ele está treinando naquele momento de estímulo. Quantos por cento? E coloca em pontos? Nos pontos significativos, né? Nas áreas de treinamento. Por exemplo? Em todos os mostra lobos. aí pro povo como é que é. Assim? Nas áreas frontais, né? Uhum. Sensória e motora, parietal, occipital, temporal, de acordo com o treino. Mas nós treinamos o cérebro num todo. Gente, que coisa maravilhosa. Ó, você que está em casa. E tem alguém passado em casa. Né? Porque esses dias eu escutei de uma senhora, falei assim, não, mas ele é passado. Eu falei assim, ele é passado, minha senhora? É verdade. Então, como que é o passado? É devagar, é lento. Eu falei, então vamos conversar. Vamos melhorar, vamos ativar esse cérebro, que ele tem jeito. Amém. Não se preocupe que todos os cérebros têm jeito. Que legal. Porque a nossa plasticidade, ela é duradoura. Isso é verdade. A gente fala que antigamente eu fiz geronto também. E a gente observava que não existia uma modulação cerebral, ou melhor, os neurônios cerebrais, uma vez que ele morreu, eles não poderiam ser reativados. E hoje, mesmo não conhecia o neurofeedback, a literatura mostra que dentro da ação em nutrir, existem medicações e existem alimentos e modelos dietéticos que você possibilita uma ativação cerebral. Formação de novos neurônios. Exatamente. E aí a gente agora, né, que eu conheci o neurofeedback, né, gente? Como é interessantíssimo como a gente... Há possibilidades e há coisas novas e diferentes de um padrão tradicional que pode somar. Sim. Que pode somar. Faz quanto tempo que você está fazendo neurofeedback? Desde 2019. Nossa, já faz bastante Já. tempo. É que na pandemia eu fiquei reclusa, né? Já tem bastante gente, já tem bastante experiência, né? Já. E a gente observa, uma coisa que eu tenho observado muito no meu consultório, o aumento de uso de drogas depois da pandemia, sabe? Não sei se só sou eu enquanto profissional, mas eu tenho visto o alarmante. O neurofeedback, para quem está assistindo a gente, e tem as pessoas que usam drogas, é um padrão diferente, o cerebral, que a gente pode modular para reduzir ou para parar? Olha, todo o cérebro, sem distinção, não tem nenhuma restrição a nada. Vai somar, vai ajudar a potencializar os outros tratamentos. Sim, sim. Porque a gente observa que como houve o aumento, né? E como é uma dificuldade, né, no tratamento, né? Muito. Muito difícil, muito. Dentro do transtorno do espectro autista. Regulação frontal, maravilhoso. Então nós temos todo o quadro atípico, tanto de uma criança quanto de um adulto, porque antigamente, muitas vezes, nós correlacionamos muito a criança, mas nós não podemos esquecer que nós temos hoje os adultos atípicos. Sim. Crianças que 50 anos, e hoje eu vejo assim, as pessoas estão acordando e essa pessoa que
com 40, esses dias eu atendi um homem, né? Com 54 anos, e não houve estímulos uma vida inteira, porque se acreditava-se que ele, assim, que não existia plasticidade, né? Fala da família. Não, mas ele ia morrer. Eu falei assim, tá, mas agora 54 anos e não morreu, gente. Então, né? Vamos começar a trabalhar com essa pessoa. Vamos mandar para a escola, vamos começar ao estímulo. O que hoje nós fazemos com as crianças, hoje a gente observa que o idoso, mesmo após um AVC, após um trauma, algum procedimento cirúrgico, um câncer, e a gente consegue trabalhar para que ocorra um melhor rendimento de qualidade de vida, né? Sim. Legal. Me diz uma coisa. Quem está em casa e tem dúvidas, gostaria de entrar em contato com você, além de aqui embaixo que você pode colocar, que nós vamos mandar um recado, como que te acha? No meu telefone, né? Pode falar. 67 99907 3707. Anotado, nós vamos deixar aqui embaixo também para vocês. E se vocês querem saber um pouquinho mais sobre neurofeedback, tá aí o contato. O Instagram você não tem? Tem. Profissional? Tem. Qual que é? Pode ser. Roseli Cagnin Garcia. Perfeito. Então, nós também vamos deixar aqui o Instagram para vocês. E me diz uma coisa. Hoje, quem está em casa assistindo, que visualizou a possibilidade de utilizar o neurofeedback, falou assim, nossa, mas será que serve para isso? Não, mas olha só, meu pai está assim. O que você falaria para essa pessoa que está escutando a gente? Eu diria que todo tratamento é bem-vindo, que o neurofeedback só vai enriquecer a sua vida, a vida da sua família. E o legal é que é espontaneamente, né? Não precisa de encaminhamento, não precisa de nada. É só chegar para você, conversar e buscar esse acompanhamento. Sim, porque eu vou fazer um mapeamento, eu vou ver como está o cérebro. Nem precisa me falar nada. É o cérebro que vai me falar. Então, se eu tive um trauma, um abuso na minha infância, ou eu tive um roubo, eu tive uma batida, eu tive um aborto que eu fiz e que eu tenho toda essa mágoa, essa questão da minha infância ou do que quer que seja, eu vou chegar para você, eu não vou precisar falar assim, nossa, aconteceu isso. Não, teu cérebro vai me dizer. E aí nós teremos um tratamento sem eu precisar externar como um tratamento Exatamente. Gente, né? De repente aí, né? Eu já tô gostando do negócio. Porque senão vai precisar falar. E porque a psicóloga manda falar, né, gente? Então, né? Manda eu tirar de mim. Tô gostando porque eu não vou precisar tirar de mim. O cérebro já vai modular o negócio aqui. Só que a chance de eu te mandar pra psicóloga é grande também. Não, mas então já faço. Então já tô fazendo, então já tô na metade do caminho andado, né, gente? Né? Não tive todos esses traumas, gente. Mas a gente observa que dentro até da nossa rotina de trabalho e de atendimento clínico, é muita coisa que as pessoas têm. E aí a gente só encobre, põe debaixo do tapete e não resolve, né? E aí a gente tem no envelhecer acometimentos terríveis, inclusive tentativas de suicídio entre os adolescentes hoje, né? Talvez muitas vezes por erro de nós pais, né? Que mimamos ou não sabemos dizer não, e aquela criança, aquele adolescente não soube ir para uma primeira frustração e acredita que isso é o fim do mundo. Né? E aí faz uma tentativa, não consegue, e depois fica frustrado por não ter conseguido, e aí a gente precisa se tratar. São tantas coisas, né? São. N's, né? N's traumas que a gente vivencia, que está do nosso lado, na nossa casa, e a gente às vezes não tem nem noção. Ou não consegue ver. Não consegue ver. Estamos trabalhando muito. Estamos. Não, eu não me incluo nisso. Não me incluo nisso. Imagina, né? 2 filhos, marido com a família, busca-pé maravilhosa. E Galizé. Não, gente, eu tenho 2 garnizé na minha casa. Mas quem segue no Instagram está vendo a sina dos carnizé. Oh, meu Deus do céu. Faz parte do processo da vida, mas é maravilhoso todo esse contexto, mas eu vejo que a gente pode melhorar. Nós vamos atrás, então, de um treinamento de neurofeedback que não tem contraindicações. Nenhuma.
Muito obrigada por De você nada, estar obrigada aqui. eu. Gente, foi um prazer aqui conversar um pouquinho para saber sobre treinamento de neurofeedback. Tem dúvidas? Pergunta pra gente, a gente tem tanto no Instagram quanto no YouTube, possibilidade de questionário. Liga, pergunta, nós somos extremamente flexíveis, extremamente podemos dialogar. E ficamos aqui com o nosso podcast Comer Bem Pode. Eu espero vocês na semana que vem.